Quando a nação fala alto, o Flamengo vibra, sofre e mostra sua força. Agora, cruza as fronteiras. Hoje, o reconhecimento chegou da Europa. E, por aqui, expectativas, cobranças e recados. Muitos recados. Prepare-se, porque em poucos instantes vamos mergulhar em 3 momentos distintos, mas que têm algo em comum: paixão, pressão e identidade rubro-negra. Começa agora o que está movimentando o presente do Mengão. O Flamengo não é apenas um clube, é um fenômeno que atravessa fronteiras, que faz a camisa vermelha e preta ecoar em cada canto do mundo, onde o futebol respira paixão. Enquanto muitos veem o Mengão apenas como a força que domina os estádios do Brasil, a verdade é que o peso dessa instituição vai muito além do território nacional. Prova disso é o que aconteceu em uma das noites mais importantes do futebol mundial: a cerimônia da Bola de Ouro. Entre craques consagrados, jornalistas renomados e ídolos da atualidade, um jogador da Juventus tomou o microfone e, diante das câmeras e dos olhares atentos de todo o planeta, não pensou 2 vezes em exaltar 2 atletas que vestem a camisa do Flamengo. Em meio ao brilho dourado da festa, lá estava o nome do Mengão sendo pronunciado. Lá estavam nossos jogadores sendo reconhecidos em um palco que muitos consideram inalcançável. Isso não é pouca coisa. É a prova de que o trabalho feito dentro de campo gera repercussão que ultrapassa fronteiras, e que a chama rubro-negra é tão intensa que ilumina até mesmo a Europa. Esse reconhecimento não veio por acaso. Os 2 atletas citados não são apenas jogadores comuns, são símbolos de dedicação, de talento e de uma força que move um time inteiro. Quando a Europa aplaude, é sinal de que algo extraordinário está acontecendo, porque sabemos que no futebol europeu, o nível de exigência é imenso. Jogadores são avaliados não apenas pela técnica, mas pela consistência, pela capacidade de decidir jogos grandes e de carregar nos ombros o peso da responsabilidade. E esses 2 nomes do Flamengo já provaram isso em diversas ocasiões. Seja em finais nacionais, em partidas eletrizantes da Libertadores ou em clássicos onde cada lance pode ser decisivo, eles mostraram que nasceram para momentos grandes. E é exatamente esse tipo de performance que chama a atenção de quem está do outro lado do oceano. Agora, reflita comigo. Quando foi a última vez que um jogador da Juventus ou de qualquer grande clube europeu parou para falar do Flamengo em um palco tão importante? Isso mostra que a percepção mudou. Não somos mais vistos apenas como um time forte na América do Sul. Somos vistos como um clube capaz de formar, revelar e potencializar atletas em nível mundial. E isso não é apenas motivo de orgulho, é também um alerta. Porque quando o mundo olha para os nossos jogadores, significa que o assédio europeu pode crescer. Propostas milionárias podem surgir, e aí cabe à diretoria tomar decisões que equilibrem finanças e competitividade. O torcedor já sabe, perder craques para a Europa é sempre doloroso, mas o mais importante é ver que, enquanto eles vestirem o manto, estarão no radar dos maiores. E talvez esse seja o ponto mais interessante desse reconhecimento. Ele valoriza não apenas os atletas, mas o próprio Flamengo. O clube ganha moral, ganha visibilidade e se coloca em uma prateleira que por muito tempo foi reservada a poucos. É como se o mundo finalmente admitisse aquilo que a torcida sempre soube. O Flamengo é gigante e seus jogadores estão entre os melhores do planeta. É claro que isso desperta debates. Uns dirão que esse reconhecimento pode atrapalhar o foco, inflar egos, distrair a equipe. Outros dirão que é motivação pura, combustível para entrar em campo ainda mais confiante. Mas no fundo, tudo se resume a uma verdade. Quando se veste a camisa rubro-negra, você carrega uma responsabilidade que agora não é apenas nacional, mas global. E eu pergunto a você que está me ouvindo: quem hoje, no elenco do Flamengo, você acredita que teria espaço nos grandes clubes europeus? Quem é o jogador que, na sua visão, mais se aproxima do estilo europeu e que poderia brilhar em times como Real Madrid, Barcelona
Manchester City ou Juventus? Escreve aí nos comentários, porque essa discussão não é apenas um exercício de imaginação. Ela mostra como nós, torcedores, percebemos a grandeza individual de cada atleta e como projetamos o futuro deles dentro ou fora do Flamengo. O mais curioso é pensar que esse tipo de reconhecimento já aconteceu em outros momentos da história do clube. Quem não se lembra de nomes como Zico, que brilhou não só aqui, mas deixou sua marca fora do Brasil? Ou, mais recentemente, jogadores que foram vendidos e conseguiram espaço em grandes ligas. O Flamengo sempre foi um celeiro de craques, mas agora, em plena era de exposição global, cada palavra dita em uma cerimônia como a Bola de Ouro ganha peso multiplicado. Não é apenas um elogio, é um selo de qualidade. É como se o Flamengo tivesse sido carimbado como referência mundial em talento. E se por um lado isso mexe com o orgulho, por outro acende uma chama de responsabilidade. Porque quando o mundo inteiro olha para o Flamengo, não há espaço para tropeços. Cada jogo vira vitrine, cada vitória ecoa ainda mais alto e cada derrota pode ser vista como sinal de fraqueza. É um peso? Sim, mas é também um privilégio. E o Flamengo sempre foi o clube que transforma a pressão em combustível, que pega a cobrança e devolve em forma de títulos, que transforma a dúvida em afirmação. O reconhecimento internacional é apenas a primeira parte dessa história. Porque enquanto na Europa os olhos se voltam para o que acontece na Gávea, aqui na América do Sul, mais precisamente na Argentina, outro capítulo importante está sendo escrito. E esse capítulo tem a ver com estratégia, com preparação e principalmente com respeito. Afinal, não é todo dia que um adversário decide poupar 10 jogadores no seu último jogo antes de enfrentar o Flamengo. E quando isso acontece, é porque o peso do Mengão já começou a se fazer sentir antes mesmo da bola rolar. Na Argentina, o Estudiantes tomou uma decisão que chamou a atenção de todos: poupar 10 jogadores em seu último jogo antes de enfrentar o Flamengo pela Libertadores. 10. Isso não é apenas uma escolha comum, é um recado claro, um sinal de respeito, talvez até de temor. O futebol é feito de símbolos, e quando um time decide colocar quase toda a sua equipe titular no banco, é porque reconhece que o próximo desafio exige força máxima. E qual é esse desafio? Encarar o Flamengo, o gigante que assusta rivais antes mesmo de entrar em campo. Essa decisão do Estudiantes mostra que, para eles, o confronto contra o Mengão não é um jogo qualquer. É uma verdadeira final antecipada, um duelo que pode definir destinos. O Estudiantes é um clube histórico, com raízes profundas na Libertadores. Conhecido por sua raça, por sua capacidade de se superar, carrega no peito o orgulho de já ter levantado o troféu continental em outras eras. Não é um adversário que deve ser subestimado. Mas poupar 10 jogadores? Isso levanta perguntas inevitáveis. Será que eles confiam tanto assim na força de seus reservas para o jogo anterior? Ou será que temem que qualquer desgaste possa ser fatal contra o Flamengo? O certo é que essa decisão revela uma coisa: o Estudiantes sabe que vai precisar de energia total, concentração máxima e preparo físico impecável para tentar conter a força do time rubro-negro. E aqui está um ponto importante: o Flamengo, quando entra em campo na Libertadores, não enfrenta apenas times, enfrenta histórias. Cada adversário vê no Mengão não só um rival, mas uma chance de provar seu valor diante de milhões. E essa aura que envolve o clube é capaz de mexer até com o psicológico dos oponentes. Ao poupar titulares, o Estudiantes praticamente declara: estamos nos guardando para o Flamengo, porque sabemos o que eles representam. E isso, para o torcedor, é motivo de orgulho. Ser visto como o jogo mais importante da temporada de outro clube não é pouca coisa. Mas, claro, há outro lado da moeda. Essa estratégia também pode ter riscos. Quando você tira 10 jogadores do ritmo de competição, pode perder intensidade, pode diminuir o entrosamento, pode até gerar ansiedade entre os próprios atletas que estão sendo poupados. Por mais que treinos sejam importantes,
Nada substitui o calor de uma partida oficial. O Flamengo precisa estar atento a isso, porque por trás da estratégia do Estudiantes pode existir uma brecha, e grandes times aproveitam brechas. O descanso dos argentinos pode virar arma contra eles mesmos, caso o Flamengo imponha seu ritmo logo nos primeiros minutos. A história da Libertadores nos mostra muitos exemplos de times que pouparam jogadores e pagaram caro por isso. Ao mesmo tempo, também já vimos equipes que descansaram seus craques e voltaram mais fortes, prontos para atropelar. Tudo depende da forma como cada time lida com a pressão. E convenhamos, enfrentar o Flamengo na Libertadores é um dos maiores testes que qualquer adversário pode ter. Não é só a qualidade técnica do elenco, é o peso da camisa, a pressão da torcida, a força que vem da arquibancada e ecoa no campo. Isso é algo que não se treina, não se imita, não se neutraliza facilmente. O mais curioso é pensar que essa decisão do Estudiantes diz muito mais sobre o Flamengo do que sobre o próprio clube argentino. Porque se eles se prepararam dessa maneira, é porque reconhecem que o Mengão está em um nível que exige sacrifícios. Eles poderiam ter usado seu time titular normalmente, mas decidiram que o risco não valia a pena. E isso já coloca o Flamengo em vantagem psicológica. É como se o jogo já tivesse começado fora de campo, e o primeiro gol fosse simbólico, marcado não por uma bola na rede, mas por uma decisão estratégica. E aqui eu quero ouvir você. Você acha que o Estudiantes acertou em poupar 10 jogadores? Ou isso pode custar caro contra o Flamengo? Porque essa é uma decisão que vai ser lembrada, para o bem ou para o mal, dependendo do resultado. Se eles vencerem, vão dizer que foi genial. Se perderem, vão ouvir que subestimaram a importância do ritmo. No futebol, cada escolha tem seu preço, e a conta chega rápido. O certo é que, com titulares descansados e foco total, o Estudiantes vai entrar em campo disposto a dar a vida contra o Flamengo. Será uma guerra de 90 minutos, talvez mais, onde cada detalhe pode decidir. E o Mengão precisa estar pronto. Não só tecnicamente, mas mentalmente. Porque enfrentar um time que poupou seus guerreiros apenas para esse duelo significa que cada dividida será intensa, cada chute será carregado de intenção e cada minuto será uma batalha. E é justamente nesses cenários que o Flamengo costuma crescer. E aqui vai a reflexão final desse bloco. Quando um adversário poupa quase toda a sua equipe antes de te enfrentar, isso é respeito, isso é medo, e isso é também um desafio. Cabe ao Flamengo transformar essa vantagem psicológica em domínio dentro de campo. Cabe ao elenco entender que a responsabilidade aumentou ainda mais. E cabe ao torcedor lembrar que na Libertadores nada é simples, mas tudo é possível. No Brasil, o clima não é apenas de expectativa, mas também de cobrança. O clássico contra o Vasco terminou empatado em 1-1. E a reação da torcida rubro-negra foi imediata. Recados diretos para Filipe Luís, o comandante que carrega nas costas o peso de liderar o Flamengo nesse momento de transição. O empate não foi apenas um resultado, foi um reflexo de escolhas, de escalações, de opções que a torcida, apaixonada e exigente como sempre, não deixou passar em silêncio. O Flamengo abriu o placar cedo, mostrou sua força, mas acabou cedendo o empate ainda no primeiro tempo. Para muitos, a sensação foi de frustração, porque o time tinha condições de dominar, mas acabou deixando escapar. E, como sempre acontece no Flamengo, os dedos apontaram para quem comanda o time. Filipe Luís conhece como poucos a pressão de vestir a camisa rubro-negra. Viveu como jogador, sente agora como técnico. Mas é diferente quando você é o responsável por tomar as decisões que definem o destino de 90 minutos. Escalar reservas em um clássico sempre é arriscado, e o resultado desse risco foi o empate contra um rival histórico. A torcida entende a necessidade de rodar o elenco, de dar descanso em um calendário sufocante, mas não aceita perder intensidade, muito menos contra o Vasco. Para o torcedor, não existe jogo menor quando o assunto é clássico.
Cada duelo contra o rival é uma final à parte, e qualquer tropeço ganha proporções gigantescas. As mensagens enviadas para Filipe Luís após o jogo refletem exatamente isso. Um misto de cobrança, de descontentamento, mas também de expectativa. Porque, no fundo, a torcida não cobra apenas pelo resultado isolado, mas pelo que o time deve representar. O Flamengo não é visto como um clube que pode se dar ao luxo de desperdiçar pontos, ainda mais em jogos grandes. E quando isso acontece, a arquibancada se transforma em voz ativa, fazendo chegar até o vestiário o recado. Queremos mais, queremos atitude, queremos alma. Essa pressão não é novidade no Flamengo. Treinadores consagrados já sentiram o peso desse mesmo olhar crítico. Jorge Jesus, que conquistou tudo, também foi questionado em momentos de instabilidade. Rogério Ceni, campeão brasileiro, conviveu com dúvidas e cobranças a cada derrota. Abel Braga, Dorival Júnior. Todos sabem que no Flamengo a régua é sempre a mais alta possível. E Filipe Luís, por mais que tenha identidade com o clube e respeito como ex-jogador, não está imune a isso. A paixão do torcedor é o combustível, mas também é o fogo que pode queimar quando os resultados não vêm. O empate contra o Vasco serve como alerta, não apenas pelo resultado em si, mas pelo que ele representa em termos de confiança, de moral e de clima dentro e fora do campo. A torcida não quer ver o time vacilar em jogos importantes. E mais ainda, quer sentir que cada minuto jogado é com intensidade máxima. É por isso que os recados para Filipe Luís foram tão fortes. O torcedor não pede apenas vitória, pede entrega, pede uma postura que reflita a grandeza do Flamengo. Porque, para a arquibancada, não basta jogar, é preciso honrar a camisa. E aqui eu quero ouvir você. Você acha que a torcida tem razão em cobrar Filipe Luís tão cedo no seu trabalho como técnico? Ou acredita que é preciso paciência, dar tempo para que ele coloque suas ideias em prática e mostre o resultado de um processo? Essa é uma discussão importante, porque mostra o dilema que sempre ronda o Flamengo. O equilíbrio entre a necessidade imediata de resultados e o tempo que qualquer treinador precisa para consolidar seu estilo. No Mengão, tempo é um luxo raro, porque cada jogo é tratado como decisão. O mais fascinante nesse contexto é como o Flamengo vive em um ambiente onde amor e cobrança andam de mãos dadas. A torcida é a primeira a aplaudir e a última a desistir, mas também é a primeira a exigir quando vê que algo pode ser melhorado. Essa relação é única. Muitos clubes no mundo têm torcidas apaixonadas, mas poucas conseguem influenciar tanto o ambiente interno como a nação rubro-negra. E é justamente isso que faz do Flamengo um clube diferente. A pressão não é sinal de falta de apoio, é sinal de amor em estado bruto. O empate com o Vasco ficará marcado não apenas pelo placar, mas pela reação que gerou. Filipe Luís agora sabe que cada escolha será analisada no detalhe, que cada substituição pode virar motivo de debate, que cada decisão terá eco imediato na arquibancada e nas redes sociais. É o preço de comandar o Flamengo, mas também é a maior oportunidade que um técnico pode ter. Provar que consegue transformar cobrança em combustível, pressão em motivação e críticas em força para seguir vencendo. E talvez esse seja o grande desafio de Filipe Luís: mostrar que não é apenas um técnico em formação, mas alguém capaz de entender e traduzir o espírito do Flamengo dentro de campo. Porque no fim, é isso que a torcida pede: identidade, intensidade e resultados. Nada menos que isso. O Flamengo vive um momento em que cada detalhe se transforma em símbolo, em que cada acontecimento dentro e fora do campo desenha a narrativa de um gigante que nunca deixa de ser protagonista. Do reconhecimento internacional na Bola de Ouro, onde nomes rubro-negros foram exaltados diante do mundo, passando pela estratégia do Estudiantes, que mostrou respeito ao poupar 10 jogadores antes de nos enfrentar, até a pressão imediata da torcida após o empate contra o Vasco, tudo converge para uma mesma verdade: o Flamengo não é comum. O Flamengo é sempre assunto,
é sempre centro. É sempre força que mexe com paixões e que carrega consigo o peso da expectativa. Ser Flamengo é viver em um palco onde cada vitória é celebrada como épica e cada tropeço é tratado como tragédia. Mas é justamente isso que mantém o clube em um patamar único. Quando o mundo aplaude, não é apenas reconhecimento, é confirmação de que a camisa mais pesada das Américas já é enxergada como potência mundial. Quando o adversário se poupa, não é apenas tática, é sinal de que o Flamengo é tratado como o maior desafio que pode existir. Quando a torcida cobra, não é apenas crítica, é um lembrete de que aqui não há espaço para acomodação. Tudo isso junto constrói uma identidade que poucos clubes no planeta têm. Esse é o presente do Mengão: ser reconhecido fora, respeitado pelos rivais e exigido pela própria nação. É uma combinação que faz qualquer outro time tremer, mas que no Flamengo se transforma em combustível. Porque a história já mostrou, e o torcedor sabe, que é sob pressão que o clube se engrandece. É quando tudo parece mais difícil que o Flamengo mostra sua alma guerreira, sua chama eterna, sua capacidade de superar. E esse ciclo continua. Hoje é reconhecimento, amanhã é batalha e sempre será cobrança. Esse é o destino de quem carrega no peito o vermelho e o preto. Por isso, o que vimos nesses últimos dias não são apenas 3 notícias soltas, mas capítulos de uma mesma história. Uma história que prova que o Flamengo é maior que fronteiras, maior que estratégias e maior até do que as próprias críticas. O Flamengo é feito de paixão, de luta e de grandeza. E é exatamente isso que faz com que cada torcedor acredite, mesmo nos momentos mais difíceis, que o próximo jogo pode ser o da glória, que a próxima vitória pode ser histórica e que o próximo título está sempre ao alcance de quem nunca desiste. E eu quero saber de você: qual desses 3 acontecimentos representa melhor o Flamengo de hoje? O reconhecimento na Bola de Ouro, o respeito do Estudiantes ou a cobrança apaixonada da torcida após o clássico? Escreve aí nos comentários, porque a sua voz faz parte dessa história. E se você acredita que o Mengão vai transformar pressão em triunfo, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outro rubro-negro e se inscreve para não perder nenhum detalhe do que está por vir. Porque uma coisa é certa: quando o Flamengo entra em campo, o mundo inteiro para assistir.